Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério e neste vídeo vamos responder 20 questões de direito penal. Eu escolhi questões da banca VUNESP e FCC, que são parecidas, o jeito, né? Eu até brinco, às vezes falo que a VUNESP aprendeu com a FCC. A VUNESP ultimamente vem até com questões mais difíceis que a própria FCC. Por que a FCC é referência? Porque ela pega tudo que é concurso do TRE, por exemplo, para você ter ideia, que é área jurídica. Então aqui 20 questões pensando aí na preparação para o concurso de escrevente técnico judiciário aqui no estado de São Paulo. Vamos lá responder 20 questões de direito penal. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, corresponde ao crime de... Então aqui é aquela situação em que o chefe, vamos dizer assim, não representa o seu subordinado. Se ele cometeu alguma infração, por exemplo, algum crime, ele simplesmente deixou passar para lá. Isso não pode. O superior hierárquico não pode deixar essas coisas passar batido. Isso é uma condescendência criminosa. Letra C é o gabarito. O superior está sendo condescendente. Próxima questão. A respeito do crime de peculato, é correto afirmar que o ressarcimento do dano à sentença irrecorrível em se tratando de peculato culposo reduz pela metade a pena imposta? Sim, letra A é a próxima questão. Se imprudentemente um funcionário público no exercício do cargo recebe material destinado à repartição onde trabalha que lhe foi entregue por erro do entregador e se recusa a devolver depois de notificado, ele comete crime de... Então houve aqui o que? Imprudentemente funcionário público recebe material repartição onde trabalha que foi entregue por erro do entregador. Então aconteceu o erro. Então, mediante a erro de outrem, esse funcionário se recusou aí a devolver depois de notificado. Ele sabia que estava errado e se apoderou, vamos dizer assim, do material e não devolveu. Então isso aqui é o peculato, tá? Isso é um peculato porque ele se beneficia da função para exercer essa situação. Então você tira a compulsão fora, a apropriação indébita não, e é peculato mediante erro de outrem. Houve um erro do entregador e, através desse erro, o funcionário público cometeu o crime de peculato. E aí, no caso, peculato mediante erro de outrem. Próxima questão. Diretor de penitenciária que estabelece a possibilidade de acesso de preço definitivo com bom comportamento a aparelho de telefone celular quinzenalmente como forma de aproximá-lo de sua esposa e contar com a colaboração dele na ordem do estabelecimento prisional, pratica. Então aqui é aquela situação, o prisioneiro é bonzinho, vamos facilitar o diretor da penitenciária, vou facilitar porque ele é bonzinho e vou deixar ele usar o celular para falar com a família. Não pode. Isso é um crime, então não é conduta atípica. Esse é o crime de prevaricação. A prevaricação tem aquela ação de você deixar de fazer por interesse próprio alguma situação e tem uma outra parte bem específica que fala do diretor de penitenciária. E é nesse caso aqui. Ele deixa o preso usar o telefone e é delito de prevaricação. Artigo 319-A do Código Penal. Próxima questão. Nos termos do Código Penal, é correto afirmar que a conduta de exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, tipifica o crime de exigir para si ou para outro. Você tem aqui prevaricação. Prevaricação é o que? Retardar ou não praticar de ofício. Retardar ou não praticar ato de ofício por interesse pessoal. Em resumo, é isso. A letra A já não é. Letra B, concussão. Concussão é o que? Exigir vantagem devida em razão da função. Então aqui o verbo é exigir.
vantagem indevida em razão da função. Então aqui, como começa com exigir, aqui você já mata, né? Exigir para si ou para outrem. Letra B, o gabarito. Você tem a corrupção passiva, que é solicitar, receber ou aceitar. Solicitar, receber, aceitar. Vantagem ou promessa de vantagem. Corrupção ativa, oferecer ou prometer. Oferecer ou prometer. Vantagem devida. E o peculato aí você sabe que tem várias modalidades. Tem apropriação, desvio, furto, peculato culposo e por aí vai. Então, letra B é o gabarito. Próxima. Patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. O tipo transcrito configura a infração penal comum denominada advocacia administrativa. Patrocinar, falou em patrocinar, é advocacia. Letra A é o gabarito. Próxima questão. Segundo prevê o Código Penal, o funcionário comete um crime de concussão. Qual que é o verbinho de concussão? Exigir. Então você procura aqui pelo exigir. Apropriar-se. Não. Aqui é peculato. Extravio. Extraviar livro. Exige. Aí sim. Letra C é o gabarito. Próxima questão. O guarda civil que se apropria de dinheiro ou de qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem, toda vez que há o erro de uma outra pessoa e o funcionário público se apodera da situação e se apropria do dinheiro, pega o material, enfim, é o peculato mediante erro de outrem. Aí é só você procurar, não configura crime, está errado, comete o crime de peculato mediante erro de outrem. Este é o gabarito. Letra B. Próxima questão. Considere a seguinte hipótese. A. Funcionário da Prefeitura de Olímpia exige tributo que sabe ou deveria saber indevido. Nos termos do Código Penal, A. Então, funcionário público exige tributo que sabe ou deveria saber indevido. Aqui tem o exigir. É concussão? Não. Neste caso, não. Porque aqui está exigindo tributo. Aí entra uma coisa a mais. Então, crime de corrupção passiva? Não. Peculato mediante erro de outrem? Também não. Você sabe como é que é o peculato mediante erro de outrem. Crime de emprego irregular de verbas? Este aqui não é. Esse é o dinheiro que você desvia, né, Você recebe o dinheiro para a educação, vamos dizer assim, você manda para a saúde. Vamos pensar dessa maneira. Então, você usar o dinheiro no local errado. Letra D, crime de excesso de exação. Este é o gabarito. Letra B, D de dado, aliás, é o gabarito. Né? O excesso de exação que vai entrar aí no seguinte. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Então aqui um excesso de exação. Outro exemplo de excesso de exação seria o quê? Né? Um estabelecimento está devendo para o governo e entrou na dívida ativa. Está na dívida ativa e aí um funcionário público vai e coloca uma placa em frente ao estabelecimento. Este comércio aqui deve ao governo, está com o nome em dívida ativa. Isso que o funcionário faz com o comércio, né? Fazendo essa lavagem de roupas sujas, vamos dizer assim, pela cidade, é um excesso de exação. Expôs o comércio a um tipo de cobrança vexatória. Isso é um vexame. Você expor um comércio ou até mesmo uma pessoa dessa maneira. É excesso de exação. Próxima questão. Caio trabalha em uma repartição pública e tem por função cuidar do almoxarifado. Todos os dias antes de sair, Caio tranca as portas dos armários de suprimentos.
Em determinado dia, Caio, que está com o filho internado, saiu às pressas, esquecendo de fechar 2 armários. Então aqui você tem uma incompetência, vamos dizer assim. Esqueceu de fechar os armários, beleza. No dia seguinte, ao chegar na repartição, Caio percebeu que suprimentos de alto valor tinham sido furtados. Diante da situação hipotética, Caio, em tese, então aqui eles vão contar uma historinha, a VUNESP, se eu não me engano essa questão foi da FCC, mas a VUNESP faz algo parecido, conta uma historinha triste para te induzir ao erro. Poxa, ele estava com um filho doente, esqueceu, tadinho, tá? Isso aí depois é avaliado. O que a gente tem que ver é na letra da lei. Então ele cometeu um erro, esse erro gerou um prejuízo aí que foi o furto do armário. Sumiram coisas de lá caríssimas. Então ele praticou o crime de quê? O crime de peculato culposo, sim. Peculato culposo. Não foi o Caio que roubou, mas por causa do erro dele, uma outra pessoa roubou. Então esta é a modalidade de peculato culposo. Quando você é responsável por algum material ou determinado setor, que nem ele, por exemplo, era responsável pelo almoxarifado. Então, se durante uma imperícia sua, uma incompetência, um esquecimento, sumirem coisas do almoxarifado, você responde pelo crime de peculato culposo. Tá? Aí, na investigação, vão ver se vai ser condenado ou não. Aí são outros 500, mas para a prova, a gente tem que saber disso. Próxima questão. Constitui o crime de peculato deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não leve o caso ao conhecimento da autoridade competente. Isso aqui é condescendência criminosa. É o artigo 320. Exigir para si ou para outra, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, exigir qual que é concussão, né, gente? Concussão, 316. Apropriar-se o funcionário de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular de que tenha posse em razão do cargo, ou desviado em proveito próprio ou alheio, artigo 312, peculato. Este é o gabarito. Letra C, o gabarito. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, prevaricação. Solicitar ou receber para si ou para outra, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Ou aceitar promessa de tal vantagem. Isso aqui é a corrupção passiva. Gabarito letra C, próxima. Marcelino assumiu recentemente o cargo de técnico de segurança de transporte do TRF e teve acesso ao processo judicial do que ficou sob sua custódia. Verificou que a ação judicial foi movida contra um amigo da família. Assim, retirou e destruiu, olha só, destruiu uma página dos autos judiciais que continha informação essencial ao processo. Se o fato não constituir crime mais grave, de acordo com a legislação, Marcelino praticou o crime de... Então, o que ele fez aqui? Pegou um livro, um documento e rasurou, fez uma subtração, tirou uma folha dele. Um livro importante, um documento importante do TRF. Então, houve aqui uma subtração ou inutilização de livro ou documento público. Letra D, o gabarito. Próxima questão. José, técnico de segurança e transporte do TRF, solicita vantagem, olha só, solicita vantagem indevida para si, deixando de realizar ato de ofício. Ao solicitar tal vantagem, de acordo com a lei penal, ele comete o crime de... Então aqui é a corrupção. Qual delas? A corrupção passiva. A corrupção passiva vai ser solicitar e a corrupção ativa é oferecer. São bem parecidos. Né? São bem parecidos. E a concussão também parecida com essas aqui. Concussão é exigir. Então, letra E é o gabarito. Próxima questão. Gonçalo, funcionário público de determinada secretaria estadual, em razão da função por ele exercida,
exige para si de Marcelo determinada vantagem indevida, não chegando, entretanto, a recebê-la. Tal conduta, em tese, é o crime de... Então, caracteriza qual crime isso aqui? Ele exige para si de Marcelo determinada vantagem indevida. Então, ele fez uma exigência aí por Marcelo. Exigir é o quê? É a concussão, né? Concussão consumada, tá aqui, ó. Letra D, o gabarito. Por que que tá essa coisa aqui? Concussão consumada. Você vê que a banca tenta te enganar. Peculato consumado, tentativa de prevaricação, tentativa de corrupção. Por que que ela coloca essa tentativa aqui? Porque não conseguiu receber a vantagem. Mas exigir tal vantagem é um crime formal. A concussão é formal. A partir do momento que você exige a vantagem, você já cometeu o crime. Não precisa ser concretizado, você conseguir esse dinheiro. Conseguir o dinheiro, a vantagem é só a consumação do crime. No momento que exige, já consumou o crime. Então a concussão, ela é consumada na fala, na hora que exige. Aí a concussão é confirmada. Letra D, o gabarito próxima. Astolfo é surpreendido na prática de crime de roubo e recebe ordem de prisão por 2 policiais militares do estado de São Paulo, que estão devidamente fardados e com viatura. Para evitar a prisão, Astolfo arremessa pedras em direção aos policiais, ferindo a ambos, que ainda assim conseguem prendê-lo com o uso de força necessária. Em relação à ação contra a execução de ordem legal praticada por Astolfo, sem prejuízo de outros crimes decorrentes da violência, ele poderá responder pelo crime de resistência. Ele resistiu à prisão, atacando, jogando pedras dos policiais. Próxima questão. A respeito do crime de exploração de prestígio, artigo 357 do CP, é correto afirmar que prevê causa de aumento se o agente alega ou insinua que o dinheiro também é destinado a funcionário público estrangeiro. Não tem nada a ver isso aqui. Prevê modalidade culposa. Não, a exploração de prestígio só pode ser de maneira dolosa mesmo. Então, fora também. Se caracteriza pela conduta de receber dinheiro a pretexto de influir em ato praticado por qualquer funcionário público. Não é a conduta de receber, não. Na verdade, há uma solicitação. Se vai receber o dinheiro já é outra coisa. A solicitação ou recebe o dinheiro. Mas a principal forma, né? O artigo diz assim: solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado ou órgão do Ministério Público. Se trata de crime comum, não se exigindo qualquer qualidade especial do autor. Exatamente. É um crime comum, né? De pessoas contra, né, civis, vamos dizer assim, contra a administração pública. Não é um crime próprio, um funcionário público que nem prevaricação, peculato, esses são crimes próprios. Somente sendo um funcionário público que vai cometer esse tipo de crime. Este aqui não. Este é o crime comum. Próxima questão. Esta aqui é uma outra questão. A 16 caiu no TJ. Essa 17 também caiu no TJ. Tá? O último concurso TJ de São Paulo. A respeito dos crimes contra a administração da justiça, 339 a 347, assinale a alternativa correta. A autoacusação para cobertar ascendente ou descendente é atípica? Não, a gente já leu isso aqui e viu que é um crime. É um crime de alta acusação falsa. Dar causa a inquérito civil contra alguém imputando-lhe falsamente a prática de crime, em tese caracteriza o crime de denunciação caluniosa. Tá certo, esse é o gabarito. Letra B. Próxima questão. Mais uma questão que caiu no TJ de São Paulo. A respeito dos crimes praticados por particulares contra a administração em geral. Aí tem os artigos que dizem a respeito de particulares contra a administração. Assinale a alternativa correta. O crime de desacato não se configura se o funcionário público não estiver no exercício da função, ainda que o desacato seja em razão dela. Não, ainda assim se configura
desacato. Para se configurar o crime de usurpação de função pública, exige que o agente, enquanto na função, obtenha vantagem. Não. Só do fato de usurpar já cometeu o crime. Para se configurar o crime de corrupção ativa, exige o retardo ou a omissão do ato de ofício pelo funcionário público em razão do recebimento ou promessa de vantagem indevida. Não. Tá muito louco isso aqui. Não é. Aquele que se abstém de licitar em asta pública em razão de vantagem indevida não é punido pelo crime de impedimento, perturbação ou fraude de concorrência, já que se trata de conduta atípica. Não há previsão da modalidade culposa. Este é o gabarito, a letra E, para você ver que questão difícil. Próxima questão. Imagine que um perito nomeado pelo juiz em processo judicial, mediante suborno, produza um laudo falso para favorecer uma determinada parte, praticando a conduta que configura crime do artigo 342, falsa perícia. Ocorre que, arrependido e antes de proferida a sentença no mesmo processo, o perito retrata-se corrigindo a falsidade. De acordo com o texto literal do artigo 342, parágrafo 2º do Código Penal, como consequência jurídica da retratação. Então, essa aqui é outra questão que é no TJ, essa aqui já é mais letra de lei mesmo, mas talvez seja complicado lembrar, né? Porém, por isso que é importante estar lendo a lei seca. Veja só, caiu no TJ. O perito fica isento de pena criminal, mas deverá indenizar o prejudicado? Não. O perito fica isento de pena criminal, mas deverá devolver os honorários recebidos em dobro? Não. O fato deixa de ser punível. Este é o gabarito, letra C. Artigo 342 diz, em seu parágrafo 2º, o fato deixa de ser punível se antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Próxima questão. Essa última questão aqui também caiu no Tribunal de Justiça de São Paulo, descrevente técnico. Vamos lá. Certos crimes têm suas penas estabelecidas em patamares superiores, quando presentes circunstâncias que aumentam o desvalor da conduta. São os denominados tipos qualificados. A assinada alternativa que indica o crime que tem qualificadoras resultar prejuízo público e ocorrer em lugar compreendido na faixa de fronteira. Então, o que pode ocorrer em lugar compreendido na faixa de fronteira? Naqueles artigos que a gente leu recentemente. O abandono de função. Letra E, o gabarito. Vamos lembrar? Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. Aí vai ter a pena. Aí vem o parágrafo 1º. Se do fato resulta prejuízo público, aí tem uma pena de detenção. Parágrafo 2º, outra qualificação. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira. Então, você tem o abandono do cargo, que já é um crime, e você tem a qualificação, as qualificações dele. Se abandono de função qualificado gerou um prejuízo para o cargo público, para a administração, gerou um prejuízo qualificado. Aconteceu na fronteira esse abandono de cargo público. Só de abandonar já é um crime. Aí, um crime qualificado. Abandonou na fronteira. Ele é um funcionário da fronteira. Então, aí, este é o gabarito, abandono de função. Por hoje é só. É isto. Repare que é muito importante você se ater às leituras. E o próximo, as próximas aulas, as próximas leituras que a gente vai fazer é de processual penal, tá? Fica aqui a promessa de que retomaremos em breve os estudos. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!